E em São Paulo, enquanto isso, infelizmente, continuamos tendo que noticiar situações como essa. Um policial militar foi flagrado jogando um homem de cima de uma ponte. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na zona sul da capital paulista. Pelas imagens, é possível ver um policial levantando uma moto que está no chão. Outros agentes se aproximam, um deles segurando o homem pela camiseta, se aproxima da beirada da ponte e joga o homem no rio. Impressionante. Os agentes são do 24º Batalhão de Diadema e teriam perseguido o motociclista até a zona sul de São Paulo. O agente que arremessou o homem é da Rocan. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. Nesta tarde, a Corregedoria da Polícia Militar afastou 13 policiais envolvidos direta ou indiretamente no crime. 2 sargentos, olha só, e 11 cabos e soldados estão sendo ouvidos sobre o caso e ficarão afastados das ruas até o fim das investigações. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, fez um pronunciamento logo após as imagens terem rodado a internet. Vamos ouvir. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar e eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou pelas redes sociais. Tarcísio disse que aquele que atira pelas costas e que chega ao absurdo de jogar uma pessoa de uma ponte, evidentemente não está à altura de usar uma farda da Polícia Militar. O governador ainda prometeu que o caso será investigado e punido e que as providências também serão tomadas em breve. Como não poderia deixar de ser, estamos aqui com o nosso Coronel José Marques. Coronel, eu fui professor do Cefap, examinador do CAES, que examina a promoção de vários policiais, tenho laços históricos com a Polícia Militar. O secretário Derrite falou o óbvio, e acho que ele tem que falar. É um óbvio, mas é um óbvio que tem que ser repetido. Essa não é a orientação da Polícia Militar, não é o trabalho operacional, isso não pode representar toda a polícia. Tudo isso que a gente sempre costuma dizer. Mas, coronel, por que a gente está sempre, lamentavelmente, repetindo notícias destas exceções? O que está ocorrendo é uma degradação do serviço público de uma maneira geral. A Polícia Militar mudou muito da sua cultura, tem aula de direitos humanos, mas por que continua acontecendo? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, sabemos que não é a orientação, não é a doutrina, mas por que acontece esse tipo de ação tão absurda como a que estamos presenciando? Sem dúvida, Capês, desvio individual. As cenas são claras, mostram um absurdo que foi cometido, independentemente que foi um acompanhamento policial de 2 homens que estavam numa motocicleta e fugiram da abordagem policial, mas nada se justifica do que foi, das consequências ali daquela ocorrência, né? Então, imediatamente, como já foi falado pelo secretário Derrite, 13 policiais foram afastados das ruas, né? São 2 sargentos e 11 cabos soldados. O que significa isso? Quem estava ali do lado e não tomou nenhum tipo de providência também foi afastado e também será ouvido e, com certeza, o inquérito policial militar que já foi instaurado para esse caso vai ser bem analisado, vai ser detalhadamente. E digo mais, Capês, pela minha experiência, a probabilidade, em especial daquele que arremessou o homem no riacho, né, no córrego, a probabilidade de ser desligado das fileiras da instituição, 99% que ele vai ser desligado das fileiras da... Lógico,
ampla defesa, contraditório, porque às vezes até um comparativo. Nós observamos, às vezes, a imprensa brasileira falando que é um criminoso que foi abordado com 900 quilos de drogas, ele é suspeito, né? Então, quando se trata de policial militar, ele já não é suspeito, ele já é culpado. Então, existe isso também na... O coronel, essa imagem aí é batom na camisa. Sem dúvida, não tenha dúvida nenhuma, né? Essa questão que foi... As imagens são claras. O que foi cometido ali foi um abuso de autoridade, já foram afastados, e não só ele. E eu digo mais, hein? Os policiais que estão ao lado e não tomaram providências também correm seríssimos riscos de serem expulsos da instituição, pelo fato de não terem tomado providência. Evidentemente que cada um dentro da sua particularidade, da sua graduação, mas não há dúvida que o fato ocorrido é um fato lamentável. Agora, infelizmente, Capês, o que é interessante é o macaco comendo a banana comendo o macaco. O que chama atenção evidentemente, o que dá notícia é a banana comendo o macaco, né? Agora, aquelas ocorrências que são frutos positivos, o número de pessoas que são presas, o trabalho de policiais que realizam partos, principalmente nas periferias. Então, isso tudo acaba sendo estragado com uma única ação isolada, que as câmeras não tem como falar mais sobre isso, porque as câmeras já dizem o que aconteceu naquela localidade. Agora, Wilson Pedroso, chama atenção que tem sargentos, tem cabos, ou seja, são policiais militares mais experientes, com mais tempo de polícia. Tudo bem que me parece ali, em defesa dos demais, que é uma ação repentina. Ele está encostado, os outros estão olhando, parece que os outros são surpreendidos também. Não se sabe quais são os diálogos, não é? Ele está aqui, ó, e de repente vira, os outros não têm tempo de ação. Bom, qual a sua avaliação? Bom, quem jogou tentativa de homicídio, se ele morreu, homicídio doloso, qualificado, obviamente. Ele está bem, inclusive, já tem informações. Ele está bem, então tentativa de homicídio. Com relação aos demais, Wilson Pedroso, diz ao Código Penal que quem tem por lei o dever de impedir o resultado e não impede, não responde só por omissão de socorro, responde também pela tentativa de homicídio. O que tem a favor deles é que foi uma ação surpreendente. Te chocou isso aí, Wilson? Ou a gente, infelizmente, está se acostumando com essas cenas? Não, Capês, primeiro, entre policial e bandido, eu vou ser sempre a favor do policial. Direitos humanos é para o policial, não para bandido. Mas essas imagens foram estarrecedoras, Capês. Eu, pela manhã, fiquei diversas vezes olhando esse vídeo para tentar achar o motivo que um policial fez isso com esse... Não sei se era bandido, se era... Tem uns negócios de... Tem um entulho ali, não sei se é catador de entulho. Depois eu vi. Eles fizeram uma apreensão porque o rapaz tinha dado um pinote de moto e a polícia saiu de um bairro, foi para o outro, pegou na Zona Sul, saiu acho que Itabuão, pegou na Zona Sul. Bom, Capês, nada justifica essa ação do policial. Mas vale lembrar, muito bem o que o coronel falou, e eu vou nessa linha também, esse policial é 0,01% da instituição. A instituição tem quase 200 anos. Existem policiais sérios nessa instituição. Igual existem profissionais ruins em todas as áreas, infelizmente, tem pessoas ruins também na Polícia Militar. E essas imagens é difícil defender. Mas eu queria também que a imprensa mostrasse quantos partos os policiais fizeram ontem, quantas crianças eles salvaram de deixar engasgadas, quantos feminicídios eles conseguiram ontem, em algum momento, salvar essas vítimas de feminicídios. Também não pode ficar julgando uma instituição por conta de um fato isolado. Muito bem. Priscila Silveira,
Mas a verdade é que nós estamos comentando essa cena agora, que está nos chocando, não podemos deixar de comentar. E ele está agindo como um juiz, executor, como um carrasco, tudo ali ao mesmo tempo. Eu não sei, existem leis no país, as pessoas têm que ser processadas de acordo com a lei devido ao processo legal. Isso aqui é uma execução sumária. Será que a câmera corporal não teria nesse momento, teve sorte que alguém estava filmando aí, mas a câmera corporal não teria inibido esse tipo de ação? Sem dúvida, Capês, eu, claro que ratifico aqui o que foi dito pelos meus colegas com relação à importância que a Polícia Militar tem, principalmente aqui no estado de São Paulo, isso não é discutível e não estamos discutindo, como você bem disse, mas, como todo profissional, a gente tem, de fato, aqueles que são maus e os maus, em qualquer que seja a atividade exercida, devem ser punidos dentro da lei. Ninguém quer nada aqui. Claro que, como o Wilson disse, que nós não trouxemos aqui à baila a quantos partos foram feitos, porque essa realmente não é a notícia. Então, a notícia é: o policial jogou, ele vai passar pelo devido processo legal, ele vai ter suas garantias, mas todo aquele excesso deve ser punido de forma evidente. E aqui não estou dizendo que ele fez, não sei o cenário, a gente, como você bem disse, a gente não sabe o porquê que ele jogou e não sei nem se justificaria também jogar, não é isso, né? Mas ele deve ser punido de acordo com a legislação, porque a legislação, a gente tem uma regra, Capês, no direito penal que chama generalidade. O que é essa generalidade? Sem prejuízo dele ser processado, né, e julgado, evidentemente, na esfera militar, na esfera que a gente fala do direito penal para a sociedade, nós temos a generalidade, a lei se aplica para todos, indistintamente. Então, claro, a gente agradece todo o trabalho da polícia e ninguém está falando que todos os policiais são ruins. A gente aqui comentando essa notícia que foi de fato estarrecedora. Por quê? Porque do nada me pareceu ali, não tinha, né, não posso falar, pelo que eu estou vendo, ele foi de inopino, ele do nada pega e joga. Não me pareceu que a pessoa estava dentro das diretrizes da polícia militar, não estava oferecendo nenhum tipo de resistência, a não ser, na verdade, porque ele foi perseguido, né, de Diadema até a Zona Sul, mas ele não ofertou resistência com violência, me pareceu, e nem grave ameaça. Então, ali nessa imagem, me parece que ele de inopino, ele joga, né, e joga no rio, e me pareceu também, como você bem disse, que não houve ali um conluio, que a gente chama, né, e unidade de desígnios para a conduta desse que joga, lembrando que... Dá a impressão que foi uma coisa meio repentina, né? É isso, a impressão que a gente tem, acho até que vai ser usado isso em favor dos demais policiais, porque realmente foi uma conduta isolada, embora eles estivessem juntos nessa abordagem. Então, passando pelas garantias constitucionais, que se observem as provas e, ao final, tem aí a decisão que venha a ser necessária. Agora, o Bruno Corano, nos Estados Unidos a situação não é melhor não, viu? O policial lá é violentíssimo, racista, age com discriminação. Sim. Tem um documentário, eu sempre faço dicas de filmes e séries. Quem está na minha lista de transmissão, toda semana recebe uma dica de uma série e os filmes eu assisto antes. Tem um documentário muito bom na Netflix que chama 137 Disparos. Um cidadão de Cleveland, negro, dirigindo o veículo, parece que estava embriagado, fura o bloqueio, inicia-se uma perseguição. Toda a polícia de Cleveland está, em um determinado momento, cercando o veículo até que ele recebe 137 disparos. Um deles, um do policial que é veterano da Guerra do Golfo, sobe com os 2 pés no capô e o fuzila repetidamente, ele desarmado, que estava apenas dirigindo. Nós sabemos também o cidadão negro, também Rodney, em meados dos anos 90, em Los Angeles, foi espancado por policiais, todos absolvidos também. Então, é um fenômeno, claro que em alguns países tem um fenômeno do racismo que ainda se sobrepõe à questão da violência, mas é uma questão do sujeito começar a viver aquilo no dia a dia, as tensões, a pressão. A polícia militar no Brasil é a que tem o mais alto índice de suicídio entre todas as profissões. O sujeito sai todo dia e não sabe se voltará vivo para sua casa. Como é que isso mexe com a cabeça do cidadão nessa convivência no dia a dia com a violência? Você que também viveu nos Estados Unidos e mora nos Estados Unidos e convive com isso. Que estado que você mora lá? Eu moro em Nova York. Em Nova York. Eu queria te ouvir. Bom, eu concordo 100% que a polícia americana é realmente muito agressiva. Se eu tivesse que fazer uma comparação, eu diria que, como a violência lá definitivamente é muito menor, aqueles que ousam se confrontar com a polícia, seja numa situação urbana, como, por exemplo, furar um bloqueio, você receber uma ordem para parar o carro e não parar,
a reação policial é muito agressiva, porque lá é algo muito sério você não atender à orientação de um oficial. Isso é correto? Eu diria que não, que é excessivo. Agora, o que é interessante ver é que por décadas e décadas, o judiciário sempre poupou os policiais, mesmo em situações exageradas que eram escandalosas. A primeira vez que um policial de fato foi condenado foi no caso, que é globalmente conhecido, que é o caso do George Floyd, que morreu asfixiado com o policial segurando o joelho no pescoço de quem estava sendo preso ali. Depois disso, existiram já agora outras condenações. Então, isso mostra que existe um amadurecimento do entendimento ali social do judiciário e que, consequentemente, a punição vem fazendo com que os policiais pensem duas vezes, porque eles sabem que o risco e as consequências mudaram comparado ao que aconteceu nas últimas décadas. Mas, Capezzo, o que eu queria destacar na perspectiva econômica é o seguinte: violência é muito ruim para a economia e para a sociedade. Isso é um ponto sabido. E quando a gente olha, e eu vou fazer aqui uma analogia que pode parecer exagerada, mas é uma verdade. A gente tem o mesmo grau de violência na Finlândia, na Suécia, na Suíça, na Dinamarca? Não. O que isso indica? Que quanto maior a prosperidade, quanto mais a economia cresce, quanto mais as pessoas têm dinheiro, menor é a violência. Os países que tiveram uma grande redução de violência, eles tiveram um forte crescimento econômico. Então, o crescimento econômico, a boa gestão do governo, é uma, entre outras maneiras, de começar um processo para se reduzir a pobreza, e isso, consequentemente, se reduz a violência. É lógico que a gente não vai resolver o Brasil em 10 anos. Mas se existisse um projeto de 5 décadas, um país que hoje é violento poderia passar a ser um país seguro. E é isso que eu torço que aconteça.